Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com Generic Setmap e hoje a gente vai conhecer a estrutura set. Ela é genérica, parecida com a lista e ela é uma interface, na verdade. Ela representa um conjunto de elementos similar ao da álgebra, que a gente aprende lá na matemática. Ela não admite repetições. Os elementos não possuem uma posição, que nem a gente vê lá no caso do vetor, onde a gente fala assim, eu quero o elemento na posição 6 ou 12. Isso não existe aqui no set. O acesso, a inserção e a remoção dos elementos são muito rápidos. Ele é o mais rápido de todos. Ele oferece operações eficientes de conjunto, de interseção, união e diferença. A interseção é quando você tem ali, por exemplo, dois conjuntos e você pega só o que repete entre esses conjuntos. A união você junta tudo e a diferença você pega só o que é diferente entre esses dois conjuntos. E ele tem aqui umas principais elementações aqui dentro desse set. Ele tem o hash set, que ele é rápido, né? Ele usa a tabela hash, só que ele não garante para você a ordenação, tá? Então ele tem essa vantagem de ser rápido, mas a sua lista que você vai criar ali, ela não pode garantir para você a ordenação. Temos aqui o triset, que ele é mais lento, tá? Ele usa uma estrutura rubro-negra e ordenado pelo compareTo do objeto, ou comparator, que a gente vai ver mais para frente. O compareTo a gente já viu. Ou seja, ele é mais lento, mas ele é ordenado. Então, se a ordem dos elementos que você for filtrar com o set for importante, então você usa o triset. A estrutura set também oferece o linked set, em que a velocidade é intermediária e elementos na ordem que são adicionados. Ele é um pouco mais lento que o hash set, porque o hash set é mais rápido de todos, e ele é mais rápido que o triset. Mas nesse caso aqui, ele ordena os elementos para você na ordem em que for adicionados. Então, se a ordem que você for adicionar os seus elementos for importante para você, você pode usar o linked set. Temos aqui alguns métodos importantes aqui dentro do set. A gente tem aqui o add, que a gente pode adicionar objetos. Temos aqui o remove, que é para a gente remover um objeto adicionado. E temos aqui o contains, que é para verificar se esse objeto existe ali dentro do nosso set. Ele é baseado em equals e hashcode, quando a gente precisa fazer uma dessas operações aqui. Se o equals e hashcode não existir, é usada a comparação de ponteiros ou referência na memória. A gente teve um capítulo aqui onde a gente trabalhou com ponteiros, né? Viu como é que funciona o comportamento da memória. Ele tem algumas outras operações aqui, que é o clear, que ele esvazia a nossa lista, né? O nosso set. Ele tem aqui também o size, que ele traz aqui para a gente também o tamanho aqui do nosso set. E temos aqui o remove if, que ele remove baseado em um predicado. A gente já trabalhou aí com predicado em aulas passadas, a gente não se aprofundou não. A gente vai trabalhar com predicado, entender bem como é que funciona essas funções quando a gente estiver trabalhando com programação funcional e expressões lambda. Ele tem aqui o add all, que é a união, né, entre esses conjuntos. Ele adiciona no conjunto os elementos do outro conjunto sem repetição. Então, se a gente tiver ali, por exemplo, dois conjuntos, esses dois conjuntos contêm elementos. Então, ele vai juntar todos esses elementos, tá, sem repetição. Temos aqui esse contain all, que é a interseção. Nesse caso, se a gente tiver aqui dois conjuntos,
juntar o que esses dois conjuntos têm em comum, e tem aqui o remove all, que é a diferença, que ele remove do conjunto os elementos contidos em order. Ou seja, a diferença, ele vai juntar só aquilo que é diferente entre esses dois conjuntos. A gente vai fazer agora algumas aplicações aqui no Eclipse para a gente poder entender. Eu tenho aqui um código aqui no Eclipse, eu criei aqui um set do tipo string, igual a gente faz com a lista, só que aqui, né, eu não estou usando list, estou usando set, e coloquei aqui o hash set. Como a gente viu, o hash set ele não garante para a gente a ordem em que os elementos serão adicionados aqui na nossa listinha aqui embaixo, tá? E aqui embaixo eu estou vendo se o notebook existe dentro da minha lista. Então ele vai nos retornar aqui um falso ou true, que é verdadeiro, tá? Nesse caso aqui a gente está vendo que o notebook ele faz parte aqui do nosso set. Então ele vai ter que retornar aqui um true. Então vamos lá, vamos rodar essa aplicação para a gente ver o que acontece. Olha lá, ó, true, ou seja, existe o notebook aqui dentro da nossa lista. E temos aqui, ó, TV, notebook, tablet. Ele trouxe aqui para a gente ordenado, né? Mas nem sempre é garantido ele trazer para a gente esses itens aqui de forma ordenada. Eu vou até rodar de novo aqui, ó. Ele trouxe ordenado novamente, mas deixa eu só mudar aqui então. Eu vou recortar aqui para ver que ele gravou na memória a primeira execução dele. Vamos ver aqui agora. Vamos rodar novamente. Olha lá, o tablet ficou por último, ó. Sendo que aqui ele está como segundo. Viu como que ele não garante para você a ordem? Agora eu vou colocar aqui, vou tirar o hash set e vou colocar aqui a outra estrutura dele, que é, eu vou colocar aqui o triset, tá? Ctrl Shift O para importar o triset, beleza? Deu certo aqui, vamos rodar aqui para a gente ver o que acontece com o triset. Aqui no triset, ele mantém os dados aqui em ordem alfabética, tá? Eu vou até pegar esse TV aqui, em vez de colocar maiúsculo, eu vou deixar aqui minúsculo, tá? Vamos rodar aqui novamente, viu? E ele colocou o TV embaixo, ó, porque quando a gente coloca o maiúsculo ele sobrepõe a letra minúscula. Então, ó, agora tá certinho, ó. Depois do N, aqui na ordem alfabética vem o T, né? Então ele está ordenado aqui. Se eu colocar aqui um outro, vou colocar aqui um ADD, só para testar, vou colocar aqui zoom, só para testar. Vou colocar aqui com Z maiúsculo, né? Olha lá, ele ordenou em ordem alfabética aqui, ó, certinho, e testou que esse meu notebook existe. Se eu colocar notebook com N minúsculo, vamos ver se ele vai achar. Viu? Aí ele já deu um false, porque ele tem a distinção entre a letra minúscula e a letra maiúscula, tá? Então eu vou voltar aqui como estava antes. Assim funciona o triset. E agora eu vou colocar aqui o linked hash set, para a gente ver o que ele faz também, tá? Ctrl Shift O para tirar o que não precisa. Vou salvar e vou executar. E olha só, ele mantém aqui a ordem em que os objetos foram adicionados. Então eu tenho esse aqui, adicionou primeiro, segundo, terceiro e quarto, ó. Quer ver que ele é fiel a essa ordem? Vou colocar o zoom aqui em cima. Vou rodar de novo. Olha lá, o zoom ficou aqui em cima. Então ele mantém a ordem em que os objetos foram adicionados. Então,
dentro do seu programa, se isso aqui for interessante para você, você pode usar o link de headset quando você precisar. Outra coisa que a gente vai poder fazer aqui, ó, é usar as operações, igual a gente olhou aqui dentro aqui da nossa apostila. Temos aqui o ADD, que a gente já acabou de ver, né? A gente usou o adicionar lá já. E ele tem aqui o remove. Vamos ver o que esse remove faz. Então eu vou colocar aqui o set.remove. E na verdade eu quero remover aqui um objeto, tá? Eu vou colocar aqui o zoom. Vamos ver se ele vai remover esse zoom, tá? Vamos lá. Olha lá, ele removeu, ó, certinho. Para isso que serve o remove, para remover. Agora vamos usar aqui o remove if. Só colocar o if aqui, tá? E ele vai remover baseado em um predicado. Então eu vou colocar aqui um x, tal que esse x ponto length, o length é o tamanho, né, da palavra que eu quero, seja maior, igual a 3. Então todas as palavras aqui que tiverem 3 ou mais letras terão que ser removidas. No caso, ele vai remover essas 3 aqui e deixar só o TV. Isso é muito interessante para quando você quiser fazer um filtro aí na sua lista. Tá? Então eu vou executar. Tá lá, ele tirou. A gente pode usar outro predicado aqui, ó. Posso colocar aqui o char at 0. Ele vai pegar a primeira letra da palavra, que seja igual a Z, por exemplo. Tá? Então vamos salvar. Ele tem que remover esse zoom daqui, ó, porque esse é o meu predicado. Lembrando que a gente vai entender melhor como funciona predicado, a gente vai ter um capítulo só para mexer com programação funcional e expressões lambda. Bom, para a gente terminar a nossa aula, agora a gente vai finalizar aqui com a união, com a interseção e com a diferença entre os conjuntos. Tá? Eu tenho um código aqui pronto, tá? Que eu já peguei aqui para poder adiantar a nossa aula. Eu vou vir aqui no Eclipse, tá? E eu vou colar por cima aqui. Ctrl Shift O para poder importar. E olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um set de inteiros. Temos aqui um array list com esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto possui esses elementos aqui, ó, 0, 2, 4, 5, 6 e assim por diante. E temos aqui um segundo conjunto aqui, que é o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo até aqui. Esses dois sets aqui são representados por dois conjuntos. Vamos imaginar assim. Aqui embaixo a gente tem a união desses conjuntos. A união, como o próprio nome fala, ele junta tudo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei aqui um outro set, tá, de inteiros. Criei um outro conjunto, tá, um conjunto C. Estou usando o triset aqui, tá? E estou criando aqui dentro desse C a cópia de A. Agora eu estou falando aqui, ó, que esse C, tá, que é igual ao meu A aqui em cima, esse conjunto A, ele vai add all, ou seja, ele vai adicionar o que tem em B. Então ele vai pegar tudo que tem em A e vai adicionar em B. Ou seja, ele vai pegar o conjunto A e o conjunto B, vai unir os dois e vai formar o conjunto C. No caso aqui da interseção, eu fiz a mesma coisa aqui, criei um outro set, tá? Nesse caso aqui, ele é o D, e estou fazendo a mesma coisa aqui de cima. Estou criando aqui uma cópia de A aqui dentro desse D. Agora estou falando que esse D ele vai reter o que tem em B. Nesse caso aqui,
ele vai pegar esses dois conjuntos aqui e o que estiver em comum entre esses dois conjuntos, ele vai juntar e vai trazer para a gente aqui um resultado no conjunto D. Ou seja, ele vai pegar só o que repete entre os dois conjuntos. Aqui na diferença, preste bem atenção, eu fiz a mesma coisa, criei aqui o conjunto E e fiz a cópia aqui de A. Então agora todos os elementos de A, ele pertence a E. Peguei aqui o meu E.remove all B, ou seja, ele vai pegar esses dois conjuntos e vai colocar dentro de E tudo que tem em A e não tem em B. Então, se A tem algum elemento aqui dentro desse conjunto A que não pertence em B, ele vai pegar esses elementos e colocar dentro do conjunto E. Vamos executar esse programa para a gente ver o que acontece. Olha lá, ó. O primeiro resultado. Olha o que ele trouxe aqui para a gente. Ele juntou tudo, ó. Juntou o que tem em A e em B. E trouxe esse resultado aqui para a gente. Vocês podem conferir aí. No caso aqui da interseção, ele pegou só os que repete no conjunto A e no conjunto B. O que repete é o 5, o 6 e o 10. Ó. Vocês podem conferir. Tá? Agora, aqui na diferença, ele trouxe para a gente só o que tem em A e não tem em B, que é o 0, o 2 e o 4. Certo? A gente pode ver que no B, o 2, o 0 e 4, ele não faz parte desse conjunto. Então é assim que funciona trabalhar com conjuntos aqui em programação, utilizando a estrutura SET.